Olá pessoal, tudo certo? Nesse vídeo nós trataremos de duas importantes distribuições de probabilidade para variável discreta, que é a hipergeométrica e a Poisson. Pessoal, ocorre que quando nós trabalhamos com a distribuição binomial, nós temos algumas suposições a serem atendidas, né? Que normalmente isso na prática às vezes nem sempre é simples. Então ela é uma distribuição válida, porém tem as restrições. Vamos relembrar aqui o que seriam as restrições, né? Então, assim, ó, considerando aquele probleminha de básico de inspeção por amostragem, observamos uma amostra com N itens, de um lote com N grandão, né? N itens maiúsculo e o Nzinho é o tamanho da amostra, sendo R, que eu tenho R defeituosos lá nesse lote. Ao que quando a gente vai avaliar essa variável aleatória x sendo o número de defeitos na amostra, tá? A variável aleatória x, ela aparenta ser binomial, né? Porque pode ter defeito ou pode não ter, então é do tipo binomial, aparentemente, mas tem duas suposições que a gente precisa considerar para ela ser binomial. A seleção da amostra tem que ser aleatória para garantir a mesma probabilidade de sair um item defeituoso, né, em cada ensaio, vamos dizer assim, em cada retirada. E a segunda suposição é que tem que ser com reposição, para garantir independência entre os ensaios, quer dizer, entre as retiradas. Quer dizer, você vai continuar tendo a mesma probabilidade sempre de retirar um item com defeito, desde que você devolva para o lote, né? Isso não é prático, né? Isso não é muito realista, né? Então, nesse caso, tá, a gente tem uma distribuição chamada hipergeométrica para tratar desse caso, né, que assemelha-se à realidade. Tá? Vamos lá. Então, essa imagem aqui, ela representa um lote aqui com N itens, tá? N grandão, e eu tenho, por exemplo, R defeituosos. Então, no caso, N maiúsculo menos R minúsculo vai dar a quantidade de itens bons, certo? Então, se eu tenho com reposição, tá, eu trato sim da distribuição binomial, mas no caso de ser sem reposição, né, que é o nosso maior, é o caso mais comum na vida real, vamos dizer assim, tá, eu vou estar diante de uma distribuição hipergeométrica. E como é que funciona a distribuição hipergeométrica em termos de modelo? Tá? O modelo de uma hipergeométrica, a sua função de probabilidade, né, ela é dada por essa expressão aqui. Ó. A princípio parece ser complicada, né, mas nós vamos já com um exemplo, nós vamos ver na prática que fica bem simples. Tá? Eu tenho sempre na probabilidade os casos favoráveis e o espaço amostral, o número de elementos, né, possíveis, né, no denominador. Tá? Então, isso seria a definição básica de probabilidade, né? Mas nem sempre é fácil a gente identificar o conjunto de elementos favoráveis, né, do espaço amostral. Duas propriedadezinhas também que tem a esperança, né, o valor esperado, que também é chamado de média, né, e variância dessas distribuições, dessa distribuição, ela segue essas duas formulazinhas. Tá? A esperança é o n, né, vezes o p, p é uma probabilidade específica aqui, e a variância também tem outra formulazinha aqui que a gente utiliza. Tá? Vamos a um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui placas de vídeo são expedidas em lotes de 30 unidades, certo? Então eu tenho um lote, o lote tem 30 unidades. Antes que a remessa seja aprovada, um inspetor escolhe aleatoriamente 5 placas do lote e as inspeciona. Se nenhuma das placas inspecionadas for defeituosa, o lote é aprovado. Se uma ou mais apresentarem, né, forem defeituosas, todo o lote vai ser inspecionado. Então, imagine que ali é uma suposição, né? Que tem 3 placas com defeito nesse lote, certo? Então, eu tenho um lote de 30, vai ser escolhido 5, mas vamos supor que já tem-se um conhecimento ali, claro, isso aí é uma informação que sabida, né? Passada aqui, né? Que tem 3 peças ali com defeito. Nesse lote todo, das 30 tem 3 com defeito, ou seja, tem 27 peças boas, tá? Então, aqui ele pergunta qual é a probabilidade de o controle de qualidade aponte para a inspeção total. Quer dizer, a inspeção total ela vai ocorrer se encontrar pelo menos um defeito, né? Então, é aquela história que a gente já viu semana passada, né? X maior igual a 1.
X é o número de defeitos. Então, maior ou igual a 1 seria 1, 2 e aí continua, né? Então, é mais fácil calcular 1 menos a probabilidade de nenhum, certo? É esse que é o mais simples da gente fazer, tá? E é isso que nós vamos fazer. Então, olha só, o N meu aqui seria o N maiúsculo, né? Seria 30, né? 30 é o tamanho do lote, tá? O N minúsculo é o tamanho da amostra, que é 5 peças, que vai ser inspecionada. O R seria o número de defeitos que tem no lote, então a gente tem 3 peças. E o X vai ser igual a zero, né? Eu vou calcular para um específico, certo? Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a formulazinha do modelo binomial, tá? Vamos aplicar ela aqui, depois a gente interpreta por que ela ficou assim, né? No fim, ela não é tão difícil assim. Probabilidade, né, de x ser igual a zero é igual, tá? O R é 3, o x é zero, tá? Estou só substituindo, né? N menos R significa 30 menos 3, né? Já pode colocar 27, né? Tudo bem? E N menos X, 5 menos 0, sobre N maiúsculo sobre N minúsculo, ou seja, 30 sobre 5. 35. Pessoal, antes de continuar, né, que agora seria aplicar o cálculo das binomiais, né, que é bem simples. O que ocorreu? Tá vendo? O que é essa combinação 3 zeros? 3, 0. De 3 peças ruins do lote, eu não tirar nenhuma. Como o lote tem 27 peças boas, de 27 eu tirar 5 peças, as 5 serem boas, né? É isso que a gente está calculando, né? Então ele faz um produto em cima, né? Ele divide, né? Das peças boas, eu quero, que são 27, eu quero 5, porque o N, né, o tamanho da amostra é 5, e das peças ruins eu não quero nenhuma, certo? Então eu estou calculando justamente isso. E embaixo, por que é o 30 sobre 5? 30 é o lote completo, quer dizer, tem peça boa e ruim ali misturada, né? E tirando 5. Então, esse seria o máximo de combinações seria 30, 5 a 5, certo? Então, agora seria continha, né, pessoal? Se alguém está com alguma dúvida ainda de como calcula isso, né? Dá uma olhadinha como é que faz o binomial separadinho. Eu vou já colocar aqui a resposta, tá? Para o vídeo também não ficar tão longo. Aqui vai ser 80.730 sobre... Já é o produto, né? Porque 3 zero vai dar 1, né? Essa binomial aqui, 3 zero. E 27,5 dá 80.730. E embaixo vai dar um número bem grande também, 142.506. Tá? Essa divisão vai chegar em 0,05665, tá? Ou seja, 56,65%. Isso é o quê? Isso é de tirar, no caso, nenhuma peça ruim, né? Então, a probabilidade que a gente procura de x ser maior ou igual a 1 era 1 menos a probabilidade de nenhuma peça ruim, que a gente acabou de calcular. Então, quando a gente vai fazer a continha aqui, a gente chega em 1 menos 0,5665, resultando então em 0,4335. Tá? Então, probabilidade, né, disso aqui acontecer seria 43,35%. Essa aqui é a resposta. Tudo bem? Né? Já é comum a gente ter feito calcular o pelo menos 1, né? Esse probleminha aqui, pessoal, a gente tem aqui o caso de um baralho comum com 52 cartas, tá? E qual a probabilidade de se retirar 2 cartas vermelhas em 5 cartas retiradas sem reposição? Né? Então, observe, sem reposição, sem devolver, né? Que é o caso sempre mais comum, né, na prática. Então, eu tenho aqui 52 cartas, é o tamanho do baralho completo.
eu vou retirar 5 cartas, tá? O que que ocorre? Ah, professor, eu não conheço o baralho. Bem, o baralho de 52 cartas, ele tem metade são vermelhas e metade são pretas. Então eu tenho 26, né? Tá uma observaçãozinha aqui em cima, né? 26 vermelhas e 26 pretas, tá? Considera que é bolas pretas e vermelhas e tá tudo certo, né? E como eu tenho, então, no caso, cartas vermelhas aqui no baralho, e o programa está falando sobre isso, né? Então o R seria o número de cartas vermelhas. Como antes lá foi o número de defeitos, né? A gente tinha 3 peças com defeito no lote, então o R lá foi 3. Aqui ele é 26. E o X é de ser exatamente o quê? Retirar 2, né? Então tem 2 aqui. Tá vendo que aqui não vai o tal do pelo menos, né? Não tem esse negócio, né? Então é exatamente um valor específico, tá? Então quando você aplicar a formulazinha aqui, você vai ter probabilidade de x ser igual a 2, tá? É igual. Então eu tenho o R é 26, 2 é 2, que multiplica. Então eu tenho N menos R, né? N menos R, pessoal, como é a metade, né? Aqui no caso, 52 menos 26, vai dar o próprio 26. E N menos X aqui, ó. Estou seguindo a fórmula aqui, né? N menos X. Então vai dar 5 menos 2, né? Certo? E embaixo é NN, né? N maiúsculo. De 52, você retirar 5, é isso que você tem, né? Certo? Novamente, o que é que ele pegou? Eu quero tirar 2 cartas vermelhas, então é porque 3 vão ter que ser pretas, né? Então aqui em cima na fórmula, tá? Mesmo sem você conhecer a hipergeométrica, você já conseguiria aplicar acho que esse conhecimento, porque você tem de 26 vermelhas, você está obtendo 2 delas, e de 26 pretas, que são as restantes, que antes a gente tinha o equivalente lá ao 27, né, de peças boas. Aqui eu estou tirando 3 pretas, então, para completar as 5, né, que a gente está fazendo. Novamente, isso aqui é combinação nx, né, n fatorial, x fatorial, n menos x, tá? Então, isso daqui vai ficar, resolvendo as continhas, vai dar aproximadamente 0,3251. Até está a resposta aí no final do slide, né? Multiplicado já por cento, né? Tudo bem? É isso que ocorre, né? Bem, o segundo exercício, tá? Placas de circuito integrado são avaliadas após serem preenchidas com chips semicondutores. Considere que foi produzido um lote de 20 placas e selecionadas 5 para avaliação, tá? Então, tu já tens um Nzão, tu já tens um Nzinho que é o que foi selecionado, né? Calcule a probabilidade de encontrar pelo menos uma placa defeituosa, sabendo que o lote tinha 4 defeituosas. Tá vendo? Aqui apareceu o R, né? E tenha sido realizada uma amostragem aleatória com reposição e uma sem reposição, tá? Então agora a gente vai ver essa diferença, né? O que daria em termos de cálculo, né? Porque a primeira com reposição é o caso da binomial, da aula passada, tá? A gente já tem a resposta ali embaixo, né? Mas que essa probabilidade não é tão diferente, né? Ó, a binomial é a de cima, tá? E a hipergeométrica é a de baixo, que é sem reposição, que é mais realista, né? Eu deveria de calcular esses exemplos pela hipergeométrica, não pela binomial, tá? Então vamos lá. Calculando primeiro com reposição, né? Então, com reposição eu vou seguir o exemplo da binomial. Na binomial eu preciso de alguns parâmetros, né? O nzinho é o tamanho da amostra, que é 5, tá? Depois eu preciso. O P é a probabilidade de apresentar um problema, né? O Pzinho é lá na binomial e eu preciso dele, né? Eu tenho quantas placas com defeito no lote? Eu tenho 4, certo? Tenho 4 sobre 20. É isso que nós temos. E 4 sobre 20, eu tenho aqui sendo 4 barra 20,
ou seja, isso aqui é 0,2, né? É 20%. Depois eu preciso também, pelo menos uma, né? Pelo menos uma placa com defeito. Pelo menos uma, certo? Seria aquele mesmo caso, eu calculo a de nenhuma, e 1 menos a probabilidade de nenhuma é o que sobra, é pelo menos uma. É a mesma estratégia, tá? Então, lembrando um pouquinho da fórmula da binomial, eu teria que calcular a probabilidade de x ser igual a zero aqui. Vai ser uma combinação de 5 placas, nenhuma com problema, certo? A probabilidade 0,20, opa, elevado na zero, que multiplica, se a probabilidade de dar problema é 0,20, 0,80 é de não dar problema. Tudo bem? E elevado na quinta, porque eu estou considerando as 5 sem defeito. Né? Esse é o caso da binomial, né? Eu não usei a hipergeométrica. A letra B eu vou usar a hipergeométrica para comparar os resultados. Então, quando nós vamos fazer isso daqui, né? Nós vamos ter o seguinte, ó. 5 elevado aqui a 5 a 0, né? Combinação, vai dar 1. Tá? Essa outra 0,20 elevado na 0 dá 1. Tá? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 0,80 elevado na quinta. Tá? 0,80 elevado na quinta vai dar aqui 0, né? Faço as continhas aí para conferir. O professor, 0,3278. Tá? Então, é esse o resultado que eu tenho para zero. Só que eu não quero para zero. Eu calculei o de zero porque eu quero pelo menos uma. Pelo menos uma, a probabilidade que eu estou buscando é de x ser maior ou igual a 1. Isso a gente faz 1 menos probabilidade de nenhum. Então, 1 menos isso, 0,3278, vai me resultar em 0,6723. Tá? Essa é a probabilidade, seguindo um modelo binomial. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que seguindo o modelo de Poisson. Poisson não, porque eu estou pensando na próxima, né? Em seguir o modelo hipergeométrico, que é o sem reposição. Tá? Sem reposição, eu preciso do quê? Eu preciso daqueles dados, né? Quais são os dados? Se eu tenho o N maiúsculo é o tamanho do lote, que no caso aqui são 20, tá? O Nzinho é 5. O R seria o que eu estou observando, né? Eu estou falando de peças defeituosas, então eu tenho 4 no lote. E o X, no caso, eu gostaria de 1, 2, né? Eu preciso calcular tudo isso, né? Até todos, né? Só que daí é a mesma estratégia, né? Você calcula o de nenhum. Então, buscando a formulazinha, né? Você pode puxar ali no slide anterior, né? A probabilidade de x ser igual a zero vai ser igual um Rzinho, que significa 4. O x eu vou calcular para zero, que multiplica. Você teria n menos r. Então, o n maiúsculo é 20, 20 menos 4 é 16. Né? Seria o que? O 20 menos o 4. E embaixo você vai ter o quê? Você ter nzinho menos x, ou seja, 5 menos 0. Porque eu estou calculando de nenhum. E embaixo tu terias o total, né? O total vai ser o quê? Nzão, que é 20, sobre nzinho, que é 5. Tá? Então, novamente, aqui você ajusta, né? Você teria 4, 0, vezes... Não está ficando bom aqui, né? Deixa eu mudar. Probabilidade de x ser igual a 0, igual
40, que multiplica 16,5 sobre 25 aqui. Pessoal, aqui novamente, tá? É continha, né? 40 vai dar 1. Essa combinação. 16,5, faz com calma, vai dar 4,368. 4,368. Vezes 1 vai dar o próprio. Então, deixamos ele aqui só. Embaixo, o 25, né? 25 a 5 vai dar 15.504. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 0,7183. Só um instantinho. Tá, então aqui dividindo, deixa eu ver aqui, 4,368 sobre 15.504, né? Ficou feio ali meu 504. 4,368, 15.504. Deu 0,28, na verdade, 0,28. Deixa eu ver se dá para melhorar isso aqui. 15.504. 0,2817. 0,2817. Aqui, né, pessoal? 0. Só que isso não é a resposta, né? Eu calculei para 0. Eu quero 1 menos isso. É a mesma lógica de antes, tá? Vou colocar aqui no cantinho, ó. 1 menos 0,2817, tá? Então, isso daqui vai nos resultar em 7163. 0,7183. Tá? Ou seja, 71,83%. Tá? Esse que é, comparando, qual é o correto? Né? O correto é fazer pela hipergeométrica. Né? Vamos voltar só aqui, deixa eu ver qual era o resultado. Ó, a resposta fechou certinho com o gabarito, né? Mas eu quero comparar as duas, né? A hipergeométrica com a binomial. Ó, tá? Elas têm resultados próximos, tá? Aqui. Né? Mas esse problema, se não fosse dito nada para você, e para resolver, vai ser feita uma inspeção no lote e tal, você já supõe que é sem reposição, porque você vai selecionando peças do lote, como acontece, e aí esse aqui seria a resposta. Tá? Na verdade, assim, ó, esse exercício ele teve um objetivo de mostrar que essas respostas elas não são tão distantes, né? E isso vai ser cada vez mais próximo, né? Tem até uma observaçãozinha aqui, deixa eu ver se eu deixei antes aqui. Quando o n, né, é muito maior que o n, o nzão é muito maior que o n, né? Aqui no caso nós não tínhamos assim muito isso, né? O nosso nzão era 20, o outro era 5, né? Então, tem uma propriedade que diz o seguinte, alguns autores a utilizam, né? Olha, tu podes usar a binomial quando essa relação, nzinho sobre o nzão, for menor ou igual a 0,05, tá? Isso que é uma regrinha assim que eles observam que a variação entre as duas, né, não tem muito, né? Então, você pode usar a binomial, ela acaba sendo um pouquinho mais simples, vamos dizer assim, tá? Você considera com reposição e aí, então, você utiliza por aproximação, né? Apesar de que o modelo correto é o hipergeométrico, só que daí não tem muita diferença em usar uma ou outra, certo? Então, essa é a parte da hipergeométrica. Agora vamos trabalhar rapidinho, né, a questão de uma outra distribuição chamada Poisson. Tá? A Poisson é um outro tipo de distribuição. Tá? Ela considera situações desse tipo assim, ó, quando eu avalio o número de ocorrências, tá, de um tipo de evento por unidade de tempo, de comprimento, de área, volume, né, coisas do tipo assim. Ó, número de consultas a uma base de dados em 1 minuto. Número de pedidos a um servidor em um intervalo de tempo. Tá? Então, eu tenho número de erros de tipografia em um formulário. Aí seria por página, por formulário. Tá? O número de defeitos em metro cúbico, em metro quadrado de piso.
Então, observe que assim, ó, em todos eles, número de consultas, tá? Número de consultas, número de pedidos, número de erros, número de defeitos. É tudo uma variável discreta, tá? Ou é uma consulta, ou é duas, ou são três, ou é um pedido, ou é um erro, ou é nenhum. Tá? Não estamos falando ainda de variável contínua, que vai ser a distribuição normal, a próxima aula. Estamos falando ainda de variável discreta, né? Que o número, o valor esperado assim, da variável é sempre um número inteiro. Tá? E aí tem uma outra observação importante, em 1 minuto, num determinado intervalo de tempo, erros em um formulário, por formulário, por metro quadrado, então é por uma determinada unidade, área, né? Vamos lá. O modelinho, tá, também requer a independência, quer dizer, a independência é a probabilidade de apresentar um erro na página 2 é o mesmo na página 1, apresentar um problema no segundo metro quadrado é o mesmo que no primeiro, tá? Não tem assim uma tendência maior. Isso é uma suposição do modelo, né? O modelo em si, ele é esse daqui, ele é uma distribuição Poisson, quer dizer, ela tem esse formato. Esse Ezinho aqui, ó, tá? É o nosso número de Euler, que você já conhece, aproximadamente 2,72, tá? É a base do logaritmo natural, né? O logaritmo neperiano. O x é aquilo que eu quero observar sempre, né? É uma ocorrência, nenhuma, né? E o lambda, pessoal, o lambda é uma medida, né? É a média, tá? Número médio que a gente chama de sucessos num determinado intervalo específico. Isso aqui é importante, num intervalo específico. Por hora, por página, por metro quadrado, certo? E esse sucesso aqui é aquilo que a gente já falou em aula, né? Não quer dizer que é uma coisa boa, né? É aquilo que eu estou observando, né? Eu estou observando falhas, então o sucesso é encontrar uma falha, duas ou nenhuma, enfim, aquilo que eu busco ali seria o X, né? E a esperança e a variância, tá? Nesse modelo, eles têm o mesmo valor, que é a própria média, tá? Pode parecer meio estranho aqui a aplicação dele, né? Mas vamos aqui, ó. Vocês vão ver que não é tão difícil, não. Supondo que as consultas num banco de dados ocorrem de forma independente e aleatória, tá? Com uma taxa média de 3 consultas por minuto. Tá? Ó, essa informação, taxa média de 3 consultas por minuto. Então eu já tenho aqui uma informação. Calcule a probabilidade de que no próximo minuto ocorram menos que 3 consultas. Menos que 3. O que é menos que 3? Que ocorra nenhuma, ou uma, ou duas, certo? É isso que está querendo dizer, menos que 3, não é menor ou igual, tá? É menos que 3. Então vamos lá. Aí você vai usar o tal do modelinho Poisson, que é esse modelinho aqui, ó. É bem mais simples, né? De utilizar. Tem que fazer umas continhas a mais, é claro. Você vai calcular então para x0, depois para x1 e depois para x2. Tem 3 continhas para fazer. E o lambda, tá? Tá aqui, ó. A média é de 3 por minuto. Então você vai colocar lambda valendo 3. E esse lambda ele é igual nas 3 contas, tá? Acho que não vai caber aqui na minha tela, mas eu vou calcular para 0 e depois, ó, teria que calcular de cada um, né? P0. Você vai substituir o x por 0 e o lambda por 3. Então tu terias e elevado na menos 3, que multiplica 3 elevado na 0 sobre o x, aqui eu estou calculando 0, né? Então é 0 fatorial. 3 elevado na 0 dá 1, 0 fatorial é 1, então a probabilidade de 0 vai ser e na menos 3. E na menos 3, né, pessoal, é 1 sobre e ao cubo, certo? Então tu podes usar ali uma aproximação, né? Agora, né, pessoal, eu tenho que fazer a mesma coisa substituindo o x por 1 e depois por 2. Então eu vou ter 3 parcelas aqui, né? Então eu já vou colocar aqui embaixo, tá? Como é que seria isso? Deixa eu ver se
fica isso no vídeo? Ficaria então a primeira parcela, né, seria o e na menos 3, que multiplica ali o 3 na 0, sobre 0 fatorial, mais e na menos 3. Esse não muda, né, porque é o e elevado na menos lambda, tá vendo? Então ele vai ser e na menos 3 para os 3 casos. O lambda, de novo, é 3, só o que vai mudar é que aqui vai ser 1, né? E aqui vai ser 1 fatorial, mais, aqui tu vais ter e na menos 3, e na menos 3, que multiplica 3 ao quadrado, porque o 3 é da média, não mudou, e 2 fatorial. Então tem que fazer essas três continhas, tá? Somar as três parcelas. Isso aqui vai resultar para nós em 0,4232, ou seja, 42,32%. Professora, não entendi de onde veio isso. É o seguinte, e na menos 3, tu vai fazer 1 sobre e ao cubo, que seria ali o 2,70 e pouco elevado ao cubo, né? Claro que na calculadora científica tu já nem substitui 2,72, tu calcula com e na menos 3 direto, né? Agora sim, pessoal, por algum tempo, tá? Que a gente não tinha os recursos computacionais de hoje, né? O pessoal utilizava tabelas, tá? Com essas probabilidades já ali colocadas, consultavam ali. Só vou mostrar para título de curiosidade, para saber como é que funcionava. E era assim, ó. Que eu tenho essa é uma tabela do livro de vocês, aí daquele livro que a gente usa, o livro texto, né? O base. O x aqui, ó, pode ver, na coluna da primeira coluna, né? Seria o x igual a 0, 1, 2. E, na verdade, o que acontece? Eu estou fazendo aqui, eu precisava ter eu calculei, né? Esse 42, 32, ele é uma soma de 0 mais 1 mais 2. Ele é acumulado até o 2, certo? Até o 2, porque é menor do que 3. Então, essa tabela é uma tabela, aqui o título, tá? Tabela de distribuição acumulada de Poisson, tá? Para x grande, menor ou igual a x. Ou seja, eu estou calculando aqui nessas... Quando eu olho aqui x igual a 2, eu estou calculando a acumulada até 2. Ou seja, 0, 1, 2. E o que está aqui nessa parte cinza seria os lambdas, as médias. Então, olha só, a média que a gente usou aqui era uma média de 3. Né? Não está aqui nessa tabela, ela continua. Né? Então, aqui eu tenho o lambda. O lambda aqui, a média que a gente usou foi 3, e a gente usou um x igual a 2. Então, ele não é igual a 2, ele é acumulado até 2. É uma tabela acumulada. Então, esse valorzinho que está aqui, ó, é o que o pessoal consultava na tabela. Eu não ficava fazendo cada vez, porque vocês viram ali fazer contas com E, sem calculadora, é um pouco trabalhoso, né? Certo? Então, assim que era feito, tá? Vamos aqui agora um exercício para fixar bem isso, tá? Um exemplo 3 aqui. Eu tenho aqui, ó, o número de falhas de certo tipo de placa térmica tem distribuição Poisson, com a taxa média de 0,5 defeitos por metro quadrado. Lembra que eu falei que é por unidade? Na confecção da superfície de um armário, é necessário cobrir uma superfície de 2 por 2 metros com essa placa. Calcular a probabilidade para que haja pelo menos uma falha. Pessoal, pelo menos uma falha significa o quê? Uma ou mais. De novo, a mesma lógica. Ó. Maior ou igual a 1 é de 1, 2, 3, tem infinitas falhas. Ou seja, você calcula 1 menos probabilidade de nenhuma. É isso ali. Então, tu só vai fazer uma continha, que é de probabilidade nenhuma. Olha só, eu só preciso, então, o meu x já está identificado aqui, né? O meu x seria igual, aqui que vai na fórmula, é 0. E o outro parâmetro que eu preciso é o tal do lambda. Tá? Então, eu tenho um x igual a 0, x igual a 0,
E eu tenho lambda igual, cuidado aqui, ó, é 0,1 por metro quadrado. Só que a nossa placa, ela tem 4 metros quadrados, né? Ela é 2 por 2, certo? Então, eu teria, a taxa média é de 0,4 para a superfície inteira. Tá? Então, o lambda que eu tenho que usar aqui é o 0,4. Tudo bem? E aí, quando você calcula isso, você vai substituir bem aqui, ó. Probabilidade de x ser igual a 0 é igual I elevado na menos 0,4 não estou me acertando aqui com a caneta. Estou destreinado. Na 0,4 vezes o lambda, né? O lambda é 0,4 elevado na x, 0,4 na x, o x no caso é 0, sobre 0 fatorial. Tá? Então, ao fazer essas continhas aqui, na verdade, eu vou ter 0,4 na 0 vai dar 1, 0 fatorial é 1, eu só vou ter e elevado na menos 0,4, certo? Isso daqui vai me resultar em aproximadamente 0,6703. Tá? É isso que vai acontecer aqui. 0,6373. Cuidado, isso aqui é o de nenhuma. Eu quero pelo menos uma. Então, pelo menos uma é o quê? 1 menos 0,6373. Resultante em 0,32,97. Tá? Ou 32,97%. Tudo bem? Seguimos. 2 exercícios agora para a gente fazer aqui em sala. Mensagens chegam a um servidor de acordo com uma distribuição de Poisson com taxa média de 5 chegadas por minuto. Tá? Então, novamente, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o tempo médio aqui, né? A taxa, né? Então, como é que eu resolvo aqui, ó? Letra A. Deixa eu ver se eu fiz aqui uma coisa. Não, deixei fixo, só um pouquinho. Então, eu tenho aqui letra A. O lambda é igual a 5 chegadas por minuto. E eu quero que ocorra a probabilidade de 2 chegadas, 2. Então, de x ser igual a 2. Então, é exato, não tem que fazer pelo menos 1 aqui, né? Então, probabilidade de x ser igual a 2 é igual, né? Formulazinha de Poisson, e elevado na menos lambda, na menos 5, que multiplica a taxa média de 5 elevado ao quadrado sobre 2 fatorial. 5 ao quadrado é 25, 25 dividido por 2 fatorial, que é 2, multiplicado por e na menos 5. Tá? Então, isso daqui, fazendo as continhas, vai resultar em 0,084. Tá? Se alguém está meio encafifado com esse i na menos 5, é assim, ó. I na menos 5 é igual a 1 sobre i na 5. Aí tu terias que pegar, né, se fosse fazer, claro, na calculadora fica mais fácil, né? Mas tu pegaria 2,72 aproximadamente, né? Elevado na quinta, vai te dar a potência ali de 1 sobre 2 na sétima na quinta, 1 sobre isso. Só que, claro, ainda teria que multiplicar aqui, no caso, por 25, né? Dividido por 2 seria 12,5, né? Entenderam? 5 fatorial é 25. 25 dividido por 2 é 12,5, né? Então, essa continha aqui
chega no final em 0,084. Fechou com o que estava ali? Fechou, né? Eu botei uma casa a mais no gabarito. E a letra B, tá? A letra B tem que cuidar um pouquinho aqui, né? Porque nós temos um seguinte detalhe aqui, ó. O que que ocorre? Eu tenho um lambda, a letra B, qual a probabilidade de chegada? Que uma chegada ocorra em 30 segundos. Pessoal, 30 segundos na verdade, é meio minuto ali, né? Então eu tenho uma taxa média, a taxa tem que ser ajustada, tá? A taxa é 5 por minuto, ou seja, 2,5 a cada 30 segundos, né? 2,5 a cada 30 segundos. Então eu quero que chegue uma chegada, né? Uma mensagem, né? Então vai ser de x igual a 1. Então agora tu resolve, né? Probabilidade de x ser igual a 1 vai ser e elevado na menos lambda, que multiplica a média lambda na 1 sobre 1 fatorial. Né? Isso aqui vai me resultar aproximadamente 0,2052, ou seja, 20,52%. Tá? É isso dali daí. E aí fica um exercíciozinho aqui para você se divertir, letra A e B, tá? E eu vou deixar também um outro exercício, tá? Que é o... deixa eu ver aqui. Vou deixar para vocês um outro exercício, atividade 6, tá? Que vocês devem resolver ela. E não precisa mandar por e-mail, vocês vão entregar ela na próxima aula, né? Próxima aula nossa, dia 30. Aí dia 30 a gente vai ter a aula da distribuição normal. É aquela distribuição que a gente utiliza, né, para variáveis contínuas, né? Porque até agora a gente tratou só de variável discreta, número de erros, número de defeitos, número exato, número inteiro, tá bom? É isso aí, pessoal, tá? Um abraço e boa semana aí para todos.